paz do Senhor a todos. Irmãos, nós vamos dar início à reunião de oração nesta noite e eu vos cumprimento com a paz do Senhor, desejando a todos a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo de Jesus e da Virgem Maria. Cumprimento também aqueles que nos acompanham através da internet e saúdo também os visitantes. Saibam que são bem-vindos em nosso meio. Convido os irmãos para ficar em pé. Nós vamos iniciar a reunião cantando o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Vamos orar, irmãos. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, e do teu bendito sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor querido, Santo Irmão Aldo. Muito alegre, Santa Vó, estamos unidos na sede da tua igreja para a realização de mais uma reunião de oração. Rogo, Santa Vó, a tua bênção, a tua graça, a tua unção e virtude a todos os atos desta reunião. Que seja tudo para a glória do teu nome, de Deus Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Peço que a tua unção também recaia poderosamente sobre estes teus filhos, para que todos sintam a tua presença, a guarda dos teus anjos, a proteção do irmão Aldo, e sejam alimentados com a unção divina do Espírito Santo de Deus, na fé, no ânimo, na força, na coragem, na sabedoria do alto dos céus, na santificação e na união. Querida avó, peço também que a senhora abençoe grandemente aqueles que nos acompanham em seus lares através da internet, que também eles possam ser alimentados com a bênção, unção e virtude da tua graça. E abençoa também os nossos visitantes, dando a eles muito consolo, paz e alegria em poderem compactuar conosco desta reunião tão santíssima. Recebe por tudo a nossa glorificação, adoração e louvor em nome do irmão Aldo. Eu declaro, Santa Vó Rosa, esta reunião consagrada ao teu santíssimo nome de Espírito Consolador. Amém. Cantemos, irmãos, o corinho 180 do nosso inário, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Aleluia.
do próximo hino, eu quero ler uma pequena mensagem do Santo Irmão Aldo sobre o valor da reunião de oração. São palavras dele. Lembro aos irmãos e irmãs da sede, da Grande São Paulo, das cidades vizinhas, das congregações do interior e de outros estados, que a reunião de oração sempre foi muito importante para o apostólico, pois é uma reunião dedicada em louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, para que todos os que comparecerem sejam alimentados e fortalecidos na sua vida espiritual, com a unção e virtude do Espírito Santo que nos é dada através da Santa Vó Rosa. É tão importante que todos os irmãos e irmãs que não puderem comparecer por um motivo justo em nossa reunião de oração, procurem acompanhar online, mas em reverência e comunhão de espírito. Se não for possível, estejam com seu pensamento ligado no momento em que está sendo realizada a reunião, e principalmente na hora da oração, pois também serão abençoados e alimentados espiritualmente. Daí convidar e solicitar a todos nossos irmãos que puderem, que façam o seu esforço para frequentarem as reuniões de oração, pois é de grande importância para o seu aperfeiçoamento espiritual e de todo o nosso povo. Vamos ouvir agora, irmãos, Feliz por Ser, da Santa Vó Rosa. É o próximo hino cantado pelo coral.
De junho, dia de meditação, de louvor e adoração ao reino celestial. Pois neste dia, muitos anos nascia aquela que traria de volta a salvação. O livro por muitos séculos se manteve selado, e somente o vencedor o poderia abrir. Os mistérios divinos haviam de ser revelados, mas na terra não havia a pessoa preparada. Porém nasceu uma menina, nasceu, cresceu, santa, o perfume suave espalhou, viveu na humildade e Rosa se chamou. Guardou sua pureza e Deus o Pai a coroou. Cumpriu-se a promessa do Consolador. Com ela nasceu esta igreja, como a luz que ilumina a escuridão. O livro fechado foi aberto e os mistérios divinos revelados. A grande vencedora quero exaltar, fiel testemunha do meu Deus, glorificar. Parabéns, parabéns, ó Santa Avó, tu és a mais bela flor que eu tenho pra amar. Parabéns, ó Igreja Apostólica, por mais uma data natalícia. Sejamos gratos a Deus e a Jesus pela felicidade que vivemos na luz. Parabéns, ó Santa Avó querida, gostaria de te ver agora, com carinho, emoção, tuas mãos beijar,
mas sei que estás comigo a me abençoar. Parabéns, ó Santa Igreja do Senhor. Parabéns, ó amado Consolador. 10 de junho, data de esplendor. Sempre exaltarei com meu louvor. Caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. As lutas se tornam difícil, a batalha dura de travar. Clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar. Juntos com a Santa Forrosa nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu.
Comemoramos neste dia 10 de junho o aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e 69 anos do início da existência desta Igreja Apostólica. A Santa Vó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra, amando de coração a Deus o Pai, ao Senhor Jesus e à bendita Mãe Maria Santíssima. Ela sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir relevante missão para o reino dos céus, pois Jesus confiar-lhe-ia o encargo de restaurar a sua Igreja Apostólica na terra. Assim que tudo pôde ser realizado, Deus Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Vó Rosa, nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus e restaurou seu povo na terra, conforme prometera, afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. A Santa Vó Rosa estava com 60 anos de idade quando Jesus se manifestou a ela, de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica de acordo com a vontade e determinação de Deus Pai, tanto que já naquela época ela dirigia a Igreja e o seu povo com sabedoria divina. Esta Igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo seu Santo Espírito e por Jesus. Também, por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles ao Divino Mestre Jesus, e porque muito trabalharam em favor da obra de Deus na terra. Também por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data de nascimento da Santa Vó Rosa, visto que a igreja nasceu com ela e através dela veio dos céus, para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido, conforme Jesus mostrou a São João e está registrada no livro do Apocalipse. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome de Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Vó Rosa serviu a Jesus nesta terra, tendo sido por muitas vezes arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre, quando então era levada à presença de Deus e junto ao seu trono recebia a sua bênção. Noutras ocasiões, ela lá estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus para que pudesse chegar a ser o Espírito Consolador. Em outras oportunidades, a Santa Vó Rosa era levada por Jesus para junto dos santos apóstolos, que faziam muitas perguntas a ela,
quanto à igreja na terra e ficavam admirados com a sua sabedoria e vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem no reino dos céus e aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-la nesta igreja, princípios de boa conduta e de moral elevada, que ela já praticava no seu viver terreno. Muito labutou para ensinar esses princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificassem seu viver cotidiano e se tornassem em verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus, onde não há sofrimentos, e sim a beleza incomparável de alegria e de paz infinitas. A Santa Avó Rosa foi tão leal e fiel em sua fé que Jesus concedeu-lhe a participação completa em todos os seus dons para curar, perdoar, salvar e nos dons de revelação, de profecias, de onisciência e onipresença. Jesus a formou e a coroou como o consolador de sua promessa, o Espírito da Verdade, conforme Jesus revelou e São João registrou. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E deixou para o Consolador revelar o que faltava nos tempos da regeneração. Jesus também a usou para preparar o seu sucessor, o profeta Santo Irmão Aldo, garantindo assim a vitória e a estabilidade desta Igreja Apostólica, através desse santo pastor que Jesus afirmou que haveria de conduzir o seu povo com mão forte e segura. No devido tempo, Jesus a levou para os céus, aonde ela chegou como a grande vencedora e foi galardoada como Espírito Consolador e Rainha dos céus para toda a eternidade, ao lado da Virgem Mãe Maria Santíssima. Cumpriu-se na Santa Avó Rosa a palavra de Jesus: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Avó Rosa, com Nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, dirigem teocraticamente esta igreja, ou seja, a mesma está sob a direção de Deus o Pai. Por isso, tem sido vencedora nesses 69 anos de sua existência. Também é vitoriosa, porque pôde contar com o dom e o grande poder do profeta e supremo pastor de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado, tanto que nos dias presentes eles colaboram no amparo do povo de Deus, conforme está no livro do Apocalipse. E foi dado galardão
aos santos e profetas. Esta Igreja Apostólica tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens. Conforme está escrito, Deus passou a reinar sobre o seu povo. E se cumpriu na Santa Vó Rosa a profecia de Jesus aos seus santos apóstolos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são santos de Deus Pai e que são grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente sua missão na obra de Jesus e do Reino dos Céus e nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica, também para que a cada dia a Igreja seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes de coração, para que prossigam sempre avante, até o dia em que Deus Pai determinar o final de sua jornada na terra, ou até quando Ele determinar que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo. Quando então se cumprirá o que Jesus prometeu a ele, que levaria aos céus um povo santo e obediente aos ensinos que ele transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. 10 de junho, regozijemo-nos como povo do Consolador ao celebrarmos mais essa data memorável. Parabéns, Santa Vó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Está aí, irmãos, esta mensagem muito elucidativa e também nos dando muito ânimo, coragem, fé, sabedoria e forças para prosseguirmos avante, sempre fiéis e obedientes aos mandamentos divinos de Jesus, que foram transmitidos a nós através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa, irmãos, era muito esperada, muito aguardada, porque fazia quase 2000 anos que Jesus havia prometido que voltaria. Voltaria e faria novas todas as coisas e enviaria um outro Espírito Consolador semelhante a ele para ficar para sempre no meio do seu povo. E os irmãos vejam que o nascimento dela também era aguardado nos céus, porque havia como um silêncio entre o céu e a terra. Quase 2000 anos. Porque depois que Jesus cumpriu seu ministério terreno, foi crucificado, ressuscitou, prometeu o Consolador e subiu aos céus, notem que o povo fez de tudo na época, principalmente os que estavam crendo em Jesus. E os santos apóstolos, dirigidos por Maria Santíssima, tudo fizeram para que o nome de Cristo não caísse no esquecimento e para formar a Igreja Apostólica primitiva. É verdade que foi uma luta intensa, porque os doutores da lei e os religiosos da época, os sacerdotes, os escribas, fariseus, saduceus, que tudo haviam feito para crucificar, matar, querendo destruir a Jesus, lutaram intensamente contra os apóstolos, porque não queriam que eles anunciassem o nome de Jesus como o Cristo, o Salvador e o Messias prometido.
Então os apóstolos sofreram muito. Foram muito judiados, perseguidos, alguns até martirizados. E o que os consolava muito eram os conselhos de Maria Santíssima, porque com fé, coragem, santidade e humildade, ela muitos instruiu para que eles fossem avante, levando o nome de Cristo, Jesus, como Salvador da humanidade. Mas notem, irmãos, que um a um, os apóstolos foram sendo levados ao céu. Maria Santíssima também foi arrebatada aos céus. E aquela igreja que naquela época dava tanto conforto, consolo e saúde aos fiéis, com uma doutrina verdadeira, uma disciplina justa e também consolava muitos corações, foi passando para outras mãos. E infelizmente não havia no meio dela o outro Consolador, para garantir a vitória eterna daquela igreja. Faltou o outro Consolador. Porque Jesus tudo fez na época e queria mesmo, antes de subir ao Pai, fazer de São Pedro o Consolador. Porque São Pedro, além de amá-lo muito, era muito humilde e corajoso, e era um dos apóstolos mais fervorosos. E Jesus dizia para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Consola as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Conforta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu já falei, eu te amo. Conforta os meus filhinhos. Por que ele falava isso, irmãos? Porque ele tinha esperança de fazer de São Pedro outro Consolador. Porque a igreja que não tem o Consolador no seu meio, formada no seu meio, não vai de vitória em vitória até a última e grande vitória final. Porque na terra estamos em terreno inimigo e o poder das trevas luta intensamente para destruir todos os planos de Deus. Mas Deus mostrou para Jesus naquela época que não era a ocasião de preparar São Pedro, mesmo porque ele não nasceu predestinado para ser o Consolador. Ele nasceu predestinado para ser um grande apóstolo de Jesus. Então o Pai mostrou a Jesus que o Consolador seria enviado nos tempos da regeneração e seria uma pessoa que nascesse predestinada, com todos os dons, poderes e virtudes, para ser usada na época certa, para renovar todas as coisas e restaurar a verdadeira igreja apostólica na terra. Então veja, irmãos, que por falta do Consolador também aquela igreja ruiu. Os apóstolos já estavam no céu, a Virgem Maria também já estava no céu, aquela igreja passou por outras mãos e, infelizmente, pessoas mal intencionadas também fingiam-se de convertidas, se infiltravam na igreja, mas não queriam a doutrina e muito menos a disciplina. E foi então quando o pecado, aos poucos, foi entrando naquela igreja, foi dominando os corações, muita política, muita inveja, muita divisão, e o poder das trevas é que dominou e aquela igreja ruiu. E ficou quase 2000 anos sem haver um profeta na terra para revelar a vontade de Deus. E aquela igreja ruiu e o povo, infelizmente, a cada dia foi se afastando mais e mais de Deus, da santa doutrina e de um modo indisciplinado, com libertinagem, com abusos,
foram se perdendo no mundo. E Jesus procurava, entre toda a humanidade, quem poderia se tornar no Consolador. E Deus deixou ele procurar, porque ele se manifestando, o povo sentia mais o seu poder. E a Virgem Maria fazendo milagre, não deixava o povo se esquecer de Jesus. Mas continuavam cristãos, confiando nele. Então Jesus às vezes achava, lá num século passado, alguma pessoa, até em outra nação na terra, que tinha bons hábitos, bons costumes, uma fé sincera e verdadeira nele. E ele, na esperança de querer fazer aquela pessoa o Consolador, dava àquela pessoa alguma bênção especial para aprová-la. Mas, infelizmente, a criatura se orgulhava, se ensoberbecia, se envaidecia e perdia os méritos diante de Jesus. E ele não podia formá-la como outro Consolador para poder voltar e restaurar a sua igreja. E passavam-se mais séculos em outra nação na terra. Ele encontrava outra pessoa boa, humilde, sincera, e com aquela fé procurava ajudá-la. Quem sabe que ela então se convertesse e ele pudesse fazer dela o Consolador. Mas infelizmente pecavam, até com pecados graves, e Jesus não pôde consumar a vinda do Consolador antes da Santa Vó Rosa nascer. Não encontrou ninguém durante todos aqueles séculos que merecesse a glória de ser o Consolador. Portanto, a Santa Vó Rosa era esperada até no céu. Os santos e anjos aguardavam para ver quando a Igreja Apostólica poderia ser restaurada e quando Jesus poderia voltar para preparar o Consolador e o último profeta, para que o reino do céu fosse eterno vencedor contra todos os poderes do mal. E foram se passando os séculos, e a Virgem Maria fazendo milagre, para que as pessoas não se esquecessem de Jesus. Abençoando as criancinhas, abençoando os bons, abençoando os inocentes, atendendo a oração de muitas pessoas sinceras. Ela conseguiu preservar a fé nos corações durante todos esses séculos daqueles que se diziam cristãos e estavam crendo em Jesus, sem ter ainda uma doutrina verdadeira na terra. Mas foi naquele 10 de junho que finalmente nasceu aquela menina. Sabe aonde? Aqui, irmãos, no bairro do Tatuapé, onde hoje é o Largo São José do Maranhão, era a sede da fazenda do pai dela. E aí ela nasceu. E era uma fazenda muito grande. Ele tinha muitas terras que chegavam até ao bairro Jardim Santo André. Era tudo do pai dela. Portanto, ela nasceu muito rica. E quando nasceu, irmãos, foi uma festa no céu. Porque na terra ninguém percebeu. Achavam todos que era uma menina normal. Achavam era muito linda e deram o nome de Rosa. Mas, irmãos, acontece que a Virgem Maria desceu do céu para tomar conta dela. Porque Deus falou para Jesus: ali está quem tanto tu procuras. Não é um homem, é uma menina. Mas nela se encontram todos os meus dons, inclusive o de discernir, um cérebro perfeito, um espírito puro, repleto de amor. E ela te servirá e jamais te dará um desgosto, porque em tudo ela lhe será fiel. Então a Virgem Maria tomou conta da Santa Vó Rosa em todos os seus dias, mas também os irmãos sabem, ela precisou ser provada. Deus faz tudo certo
como dizemos no mundo, pisando em terra firme. Então ela foi provada em todos os seus dias. Essa história os irmãos já sabem. Ela nasceu muito rica e cresceu aqui no bairro do Tatuapé fazendo caridade, desde menina, bem pequena. Quando ela via uma pessoa necessitada, ela se condoía. Ela não conseguia deixar de ajudar, mesmo pequena, uma idade muito pequena. E mesmo nas terras que circundavam a fazenda do pai dela, se ela via alguém muito pobre, faminto, sem roupa, sem agasalho, sem meios de criar os filhos, ela pequena, irmãos, ela pegava o que ela podia da fazenda e levava. E depois apanhava, porque o pai dela não entendia o dom de caridade que ela possuía. E ela levava as coisas da fazenda porque tinha muita fartura. E também porque eram dela. Ela era a primeira filha, a principal herdeira. Ela não roubava, tirava dela. Tudo pertencia a ela, porque ela era a primeira filha, a principal herdeira. Mas cada vez que ela ajudava alguém, era uma surra que ela levava do pai dela. E batia nela de azorrague, que era um chicote que se batia nos cavalos. E ela pequena, sofria injustamente, não tinha raiva do pai, perdoava, não tinha medo de nada, e quando via outro pobre, ela ajudava mesmo sabendo que ia apanhar. Então ela provou a Deus que o dom da caridade era perfeito no espírito dela, que nada impedia de ajudar quem precisava. A luta que viesse não seria transtorno para Jesus usá-la para fazer a caridade de restaurar uma verdadeira igreja, para dar salvação a milhões de pessoas. Porque ela provou que o dom da caridade ela ia preservar nela, mesmo apanhando, ela ajudava a todos. E também, irmãos, ela foi provada em toda a sua vida. Na época da riqueza, ela casou-se com um jovem muito rico, que era capitão de navio, e teve com ele 2 filhinhas, e sempre honrada. Ele a levava a participar de reuniões da classe rica, porque ele tinha dinheiro e ela era rica também. Irmãos, ela nunca usou batom para ir nas festas. Nunca. E já existia. Ela nunca passou maquiagem no rosto para ir frequentar a alta sociedade. Nunca. E já existia maquiagem. Ela nunca usou decote, expondo o seu corpo. Nunca. E frequentava a alta sociedade e não envergonhava o marido, porque além de bem vestida, sempre honrada, ela sempre foi muito linda. Os irmãos têm foto dela jovem e podem comprovar o que eu estou falando. Ela era muito bonita, rica, frequentava a alta sociedade, sem perder os dons que Deus lhe deu. Porque ela preservava em si mesmo a pureza, a moral elevada e a disciplina que ela mesma se disciplinava. Para continuar honrando o nome de Jesus, que ela sempre amou sobre tudo. E para também continuar honrando o nome da Virgem Maria, porque ela sempre foi devota de Maria Santíssima, com toda a honra, santidade e respeito. Não tinha igreja para ensinar ela que é pecado usar batom. Não tinha igreja apostólica para ensinar ela que é pecado usar saia curta. Não tinha igreja apostólica para ensinar ela que é pecado usar decote, salto muito alto, roupa justa e agarrada. Não tinha, mas ela nunca usou. E teve moda de todo jeito quando ela era jovem. Inclusive teve uma época que as mulheres encurtaram muito a roupa, cortaram o cabelo muito curto, que veio lá dos Estados Unidos. Ela era jovem,
mas ela nunca usou. E frequentava a alta sociedade com o marido, e ele nunca passou vergonha com ela, porque ela se apresentava em honra, bem vestida, bem trajada, honrando o nome do pai, do marido e de Deus, com a sua apresentação. Então, irmãos, durante a riqueza, ela foi aprovada por Deus. Porque o que ela mais gostava era ajudar os pobres, honrava o nome de Deus, era fiel ao seu esposo, criava com amor suas filhinhas e também honrava as famílias e ajudava com bons conselhos a quem a buscava. Desde jovem. Havia uma menina chamada Célia que era muito amiga dela. E essa Célia muitas vezes pedia opinião, conselho, e tinham a mesma idade. E a Santa Vó Rosa sempre aconselhava. Tanto é que a Célia faleceu nova e foi levada ao céu sem passar por juízo nenhum. É uma santa jovem muito linda no céu. E quem ajudou Jesus a salvá-la foi a Vó Rosa, e ela era mocinha. Então ela já aconselhava quem precisava e dava exemplo de honradez, de santificação e de filha de Deus. Porque uma filha que é filha de Deus não acompanha as modas do mundo. Se acompanha a moda do mundo, não é filha de Deus. Pode falar de garganta, mas Deus ninguém tapeia. Entenderam, irmãos? Por isso que a Santa Avó, para nos salvar, aplicou uma disciplina justa para nos ensinar o que é bom e o que é ruim, para nós abraçarmos o bem e honrarmos a Deus e aos seus santos e ao sacrifício e à ressurreição de Jesus com a nossa vida disciplinada, honrada, doutrinada, consagrada e santificada. Esses sim vão ser arrebatados quando Jesus vier buscar a igreja. Mas quem estiver em desobediência pode chorar desde já, porque não vai subir não. No céu não tem desobediente. E aqui ninguém pode dizer que não sabia. Porque é 69 anos que esta igreja ensina a disciplina do céu. Só não obedece quem não crê, quem não se converte direito e quem não quer o céu. E até escandaliza os outros e atrapalha. Entenderam? Mas a Santa Avó então foi aprovada nos dias da riqueza. Ela continuou santa, casada com 2 filhinhas, uma pessoa normal na sociedade, mas dava exemplo de caridade, de pudor, de respeito, de vergonha e de obediência a Deus. Sem ter igreja que a ensinava, porque esta igreja ainda não existia. Entenderam, amados? Então Deus a aprovou nos dias da riqueza. E disse para Jesus: pode confiar nela, ela jamais irá falhar. Decretando no céu como ela já sendo um espírito vencedor. Mas acontece que o poder das trevas também fala. O espírito que criou o poder do mal também fala. E ele dizia lá para os seus adeptos: ela é santa. Eu nunca consegui dominá-la. Eu nunca, por mais que tentei, nunca consegui fazer ela pecar. Nunca consegui fazer ela fazer uma injustiça para perder a graça de Deus. Ela é santa, mas também sempre rica. Eu queria ver se ela ficasse pobre e tivesse que trabalhar para sustentar a família e para comer e para subsistir, se ela ia continuar santa. E lá ele debochava, junto com os espíritos das trevas. Então o que Deus fez? Porque a pessoa, para merecer toda a sua glória, precisa dar provas na terra que é fiel. Por isso que nós, para entrar no céu, irmãos, temos que dar prova de obediência. Não é com brincadeira, levando a disciplina na leveza. Mas eu não obedeço. Então, lá não entra, viu, irmão? Gente assim não vai não, a não ser que se arrependa muito. Entenderam?
Então, o que Deus fez? Para provar a todos os santos, aos homens e pessoas na terra e ao poder das trevas, que ela era digna de ser o Consolador, permitiu que ela ficasse pobre. E bem pobre, essa história os irmãos já conhecem. E foi na época da Grande Guerra, Primeira Guerra, que atingiu praticamente todas as nações na terra com miséria, com dissoluções, com invasões, com indisciplinas, com irreverências. E ela era bem jovem. E acontece que o marido era capitão de navio e estava na Inglaterra, comandando um navio. E como era época de guerra, aquele navio foi torpedeado. E ali ele faleceu. No mesmo ano, faleceu o pai dela. Passando uns meses, faleceu a mãe. E a mãe a chamou e disse: Rosa, toma conta das suas filhinhas e cria teus irmãos. E toma conta do Toninho. Era o irmão mais novo que tinha 2 anos de idade. Eram 6 irmãos menores do que ela. E ela tinha 2 filhinhas para criar. Em época de guerra, e também morreu uma avó, e uma das filhinhas dela faleceu, Anjinho, que era pequena. Ela foi provada de todos os modos, mas nunca perdeu a fé, nem desanimou, mas continuou crendo ainda mais em Jesus, em Deus e na Virgem Maria, e continuou santa. Então as terras todas foram griladas, porque em tempo de guerra mundial, irmãos, tudo acontece. E houve os grileiros que na época grilaram muitas terras, não só as dela. E todas as terras dela foram invadidas. E ela perdeu o domínio sobre as terras e o lucro que as terras davam. E teve que trabalhar dia e noite para criar a filhinha e os 6 irmãos. Em época difícil de guerra, pois ela sempre achou serviço e para descansar de noite ela fazia crochê para vender, para ganhar mais um dinheirinho. Crochê, tricô, bordado, renda, pintura. Todo tipo de arte que ela podia fazer na casa dela, ela fazia. Porque ela tinha aprendido, porque ela ficou alguns anos menina internada num colégio de freira, que o pai dela internou. E ali com as freiras ela aprendeu a fazer todo tipo de trabalho manual. E lhe valeu, porque naqueles anos de pobreza, ela trabalhava o dia inteiro para dar o sustento à família. E de noite, para ganhar um pouquinho, enquanto os irmãos e a filha dormiam, ela trabalhava a noite inteira. Tanto que ela, de uma gripe mal curada, pegou uma tuberculose, não havia penicilina ainda, e um dos pulmões foi secado com uma injeção chamada pneumotórax, para a tuberculose não atingir o outro. E ela tinha de nascença o coração grande, que mal cabia na caixa torácica, e pressionava o único pulmão bom que ela tinha. Até nisso ela foi provada. Pois ela não tinha tempo de descansar e nem de chorar, ela trabalhava assim mesmo. Provando a Deus que ela era filha de Deus. Porque do reino dos céus são todos trabalhadores e todos servem a Deus em algum ministério. Ninguém fica inerte. E ela então deu provas também a Deus do seu dom de trabalho, de honradez, de justiça, de disciplina e de santidade. Entenderam, irmãos? Então, quando ela tinha, eu calculo uns 32 anos, mais ou menos, já Deus decretou no céu definitivamente a vitória dela. E disse a Jesus: ela você poderá usar na época certa.
Mas o que Deus viu? Porque Ele vê o futuro, com o dom de onisciência. Ele viu que ela ia aceitar a Jesus quando tivesse uma certa idade. Jesus poderia voltar para usá-la e restaurar a sua igreja, e que ela seria digna de se tornar o Consolador. Mas chegaria o dia em que ela precisaria de um sucessor. E teria necessidade da existência do último profeta para ser também o supremo pastor que Jesus havia profetizado, que existiria nos tempos do fim, à frente do seu verdadeiro povo na terra. Então o que Deus fez? Fez o sobrinho dela, irmão Aldo, nascer na casa dela. Era filho de um irmão dela e filho de uma cunhada. Entenderam? O irmão dela casou com uma cunhada dela, que era irmã do marido dela. Então ali moravam juntos e nasceu o irmão Aldo. Como um menino normal, muito belo, muito lindo. Mas assim que é, porque a Santa Avó foi a primeira a tomar ele nos braços. E com o dom perfeito de discernir, ela percebeu as virtudes que ele possuía, o brilho no espírito e uma santidade perfeita e um cérebro total, perfeito e o dom de discernir semelhante ao dela. Notem como ela já era sábia, poderosa, virtuosa. Então o que ela fez? Escolheu o nome e o consagrou numa singela oração, entregando a Jesus com o nome de Aldo. E criou ele, porque moravam junto, e passou para ele todas as virtudes necessárias e o dom do exemplo. Porque o que ele mais via nela era uma santa exemplar. E ele, com o dom de discernir, distinguia que ela era santa e tinha os dons e era de uma moral elevadíssima e já era santa. Tanto é que ele falava: tia, a senhora é uma santa. Muitas vezes eu ouvi ele falar isso em outra época, quando eu já era da igreja. E ela então foi criando o último profeta, que seria o seu sucessor, enfrentando todas as lutas, porque o poder das trevas não fica de braço cruzado, vendo que os planos dele iam ser derrotados. E queria surgir realmente a volta de Cristo e a verdadeira igreja. Então ele lutou e luta até hoje contra nós. Os irmãos são testemunha que o dia que não tem luta a gente estranha, porque somos vencedores. O irmão Aldo está com nós, em espírito e verdade. A Santa Vó Rosa também. A Virgem Maria com todos os anjos, os santos apóstolos, os santos profetas, todos aguardando o nosso povo e guardando esta igreja. Por isso que somos vitoriosos. Mas isso custou sacrifício, e muito, da Santa Vó Rosa. Mas ela criou o seu sucessor sem saber dos planos divinos, que ela era escolhida para ser rainha do céu e o outro consolador. Entenderam? E justamente conforme está aqui no boletim, quando ela estava com 60 anos de idade, Jesus começou a usá-la e aproveitou um grupinho que se reunia numa tenda aqui na Celso Garcia, se reunia em reuniões religiosas, e ali estava o pastor Eurico, a missionária Odete. A Santa Vó Rosa começou a frequentar e viu a sinceridade nos dois. No pastor Eurico e da irmã Odete, que era evangelista. Então ela passou a ajudá-los. E quando chegou uma certa época, ela propôs ao bispo e à irmã Odete para formar uma igreja, que ela ia ajudar. Ela já era diaconisa. E eles então se uniram. E foi quando Jesus passou a usá-la para dirigi-los como direção da sua igreja. Então ele voltou
Ele precisou de outra mãe para voltar. No passado precisou da Virgem Maria. E no presente precisou da Santa Vó Rosa, a quem ele adorava como mãe. Muitas vezes depois, usando os dons dela, Jesus dizia à direção da igreja: eu adoro esta minha serva, assim com o mesmo amor que eu devoto à minha mãe. Eu adoro a minha mãe, porque ela sempre foi santíssima e muito me ajudou e me ajuda. E é rainha dos céus. E o mesmo amor que eu devoto à minha mãe, eu e meu pai devotamos a esta minha serva, porque ela é como minha segunda mãe. E foi através dela que eu pude voltar, restaurar a minha igreja e realizar os meus planos. E com ela eu vou até o fim, porque ela nunca falhará. Ele falava sempre isso quando usava o corpo dela para falar com os outros dois da direção. E a Santa Vó Rosa, então, irmãos, revelou a doutrina, ensinou o bispo e a irmã Odete como deviam pregar, ensinou que eles deviam ensinar o povo a amar a Virgem Maria, a respeitá-la como santa, a adorá-la e merecer os milagres dela. E a Santa Vó Rosa também ensinou o bispo e a irmã Odete a pregar sobre o poder dos santos e anjos em espírito e em verdade. Como eles são nos céus santíssimos, poderosos, gloriosos, e vêm à terra nos guardar e realizam até milagres na vida dos fiéis. Então é muito justo que a nossa igreja precisava desde o início crer neles, porque eles já estavam ajudando a formar a igreja. E é interessante que a Santa Vó Rosa toda semana era arrebatada aos céus em espírito. Jesus a levava até o trono do Pai e ela recebia pessoalmente a bênção de Deus. E depois ela nos dizia: Deus tem o feitio de um homem, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. É só que ele é muito lindo, muito santo e muito poderoso. Ele tem tanta luz que quando Jesus me leva no trono, eu olho para os olhos dele, mas tenho que abaixar a cabeça em reverência, devido ao grande poder que ele possui. Então ela foi nos ensinando quem era Deus, quem era a Virgem Maria, como era Jesus. Entenderam? E foi dizendo para o bispo irmão Odete ensinar o povo a crer neles com devoção, não só de garganta. Não só dizer eu sou de Cristo, mas os seus atos devem provar que realmente são filhos de Deus. Foi por isso que para nós a doutrina veio do céu. Aqui ninguém precisa estudar teologia, porque os nossos teólogos maiores, Santo Irmão Aldo e Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, nos ensinaram todos os mistérios dos céus, todos os mistérios da doutrina e implantaram entre nós uma disciplina que não tem em lugar nenhum. Porque também veio do céu a nossa disciplina. Por isso que é pecado quem não ama a disciplina, porque peca. Porque a nossa disciplina veio do céu para, junto com a doutrina, nos criar filhos de Deus verdadeiros e herdeiros dos céus já na vida presente. Entenderam? E foi com muita luta, não é à toa que hoje ainda tem luta, mas foi com muita luta que a Santa Vó implantou a disciplina, viu, irmãos? Porque quando Jesus mandava orientar como o povo devia se trajar, como deviam se portar, não podiam ter vícios, não podiam andar atrás dos jogos, nem torcer futebol, nem tomar cerveja, nem beber vinho, e não usar drogas, nem cigarro, nem vício nenhum, e nem vícios de jogos. Quando ela foi ensinando tudo isso, alguns rebeldes se rebelavam contra ela e chegavam até a ofendê-la e até a criticá-la face a face antes de sair da igreja.
E diziam que ela era que inventava a disciplina. Porque diziam que ela queria mandar em tudo. Então saíam uma vez famílias inteiras. E a avó chorava porque ela queria salvar a todos. Então Jesus dizia para ela: minha serva, o joio não pode ficar na minha igreja. Ele tem que sair. Sai um joio, vem 5 trigo no lugar. Não faz falta. O joio prejudica. Não faz falta, é bom que saia. Porque são pessoas rebeldes que jamais quererão obediência e jamais entrarão no céu, porque no céu não tem indisciplina. Então Jesus a confortava, porque ela recebia até maus tratos de ingratidão de pessoas que ela havia até abençoado. Mas quando ela ensinava a disciplina, alguns, poucos, mas se ofendiam e maltratavam a ela e abandonavam a igreja. Entenderam? Mas Jesus sempre a confortou e dizia à direção da igreja: eu adoro a minha serva, assim como eu adoro a minha mãe. Eu carreguei uma cruz de madeira nos 3 anos do meu ministério. Mas esta minha serva é mais de 15 anos que carrega uma cruz de ferro. E a cada dia ela é crucificada em favor da minha igreja. Jesus já considerava o sacrifício dela maior do que o dele. Mas ela, irmãos, não mediu sacrifício, não negou o amor, não negou o trabalho e deu sua vida por amor a Jesus e para salvar esta igreja. Portanto, irmãos, mereceu todos os dons. 1 ano e meio antes dela deixar do corpo, ela já era o Consolador. E ela sabia, mas não podia falar. Ela já curava. Nós soubemos diversos milagres que ela fez. Curou um jovem que estava tuberculoso. E ele veio numa reunião de oração com uma febre e com muitas dores nos pulmões. E não falou nada para ninguém. E na hora da reunião de oração, a gente orava de joelhos. E ninguém falou nada para ela. Mas ela saiu da secretaria, enquanto estávamos orando de joelho, foi direitinho perto daquele irmão e colocou a sua mão em cima dos pulmões dele. Não falou nada para ele, só pôs a mão, por alguns instantes. E a dor sumiu, a febre sumiu, não teve mais tosse. No outro dia ele tinha que voltar ao médico, ele voltou. E o médico falou: o que você fez? Teus pulmões estão limpos, você não tem mais nada. E ele, depois, numa reunião pública da sede, veio até o púlpito, que naquele tempo nós transmitíamos os testemunhos. E ele contou para o pastor que estava auxiliando o bispo, e o pastor transmitiu esse milagre que a Santa Vó Rosa fez em vida, na vida dele. E houve muitos outros milagres que nós somos testemunhas. Aliás, num boletim próximo vai sair isso. Que ela curou muita gente enquanto vivia, inclusive uma pessoa cega de nascença. Ela era ainda diaconisa. E Jesus já estava usando ela para dirigir a igreja. E naquela época as diaconisas pregavam. E ela foi escalada para pregar num bairro chamado Vila Helena, na casa da irmã Bila, porque era uma reunião domiciliar. E ela foi, pregou, orou por todos. E quando terminava a reunião, que o povo ia saindo, o pregador falava: os irmãos que quiserem a imposição das mãos, em vez de sair, sentem nos primeiros bancos, que eu vou orar com a imposição das mãos. Naquele tempo eu costumava muito. Então quem não queria saía, quem queria sentava e fazia uma fila. E puseram essa pessoa cega na fila. Era cega de nascença. Já era jovem. Todo o bairro da Vila Helena conhecia essa pessoa como cega, nunca enxergou.
E aquele dia levaram naquela reunião e no final da reunião colocaram ela na fila para receber a imposição das mãos. E a Santa Voz, sem saber, foi abençoando a todos. Quando chegou a vez dessa pessoa, ela pôs a mão na cabeça da pessoa, pedindo para Jesus abençoar. E essa pessoa começou a gritar que estava enxergando. Foi curada repentinamente e nunca havia enxergado. E ficou completamente curada. E quando a avó curou, veio um perfume de flor de laranjeira que todos sentiram, que é o cheiro do óleo ungido. É bem parecido com o perfume da flor de laranjeira. E todos sentiam aquele cheiro, não sabia de onde veio. E todos falaram, divulgaram. E no outro dia ia gente na casa da dona Bíblia e perguntava: foi aí que curaram aquela pessoa cega de nascença? Ela dizia: foi. Vocês querem ter uma prova? Entra aqui. Ficou 3 dias a casa dela com o perfume do óleo ungido. Entenderam, amados? Provando que mesmo foi a Santa Avó Rosa que curou. E ela era ainda diaconisa. E ela já ia fazer grandes milagres antes da hora. Ia chamar muito povo antes da igreja estar bem alicerçada na doutrina, na disciplina, porque estava no começo. Então não era a hora dos grandes milagres. Mas Jesus permitiu ela fazer para provar a todos o poder que ela já tinha. Então Jesus falou para ela: minha serva, jamais pregarás e jamais orarás com a imposição das mãos. Porque ela ia fazer os milagres antes da hora. Por quê? Por causa do dom do amor que ela possuía, irmãos. Ela tinha um amor por nós que é o mesmo amor de Deus. O mesmo amor de Jesus, o mesmo amor da Virgem Maria. Era um espírito cheio de amor. Por isso que também ela mereceu ser o Consolador, porque ela nunca fez uma injustiça. Uma vez Jesus contou isso para a direção da igreja. Essa minha serva herdou todos os meus dons, porque enquanto ela estava na terra não podia falar que ela era o Consolador. Mas durante o último 1 ano e meio da existência dela no corpo, ela já sabia que já era o Consolador. Mas muito humilde e não falou a ninguém. Foi preparando o irmão Aldo para sucedê-la, até formá-lo num pastor, num profeta e num servo de Deus. Mas nunca falou nada para nós que ela já era o Consolador. Porque não era a hora, entenderam? Mas ela provou a caridade, o amor, a Deus, aos homens, a nós todos. E eu sei, irmãos, que Jesus então disse à direção da igreja: esta minha serva é a pessoa que eu profetizei e o apóstolo São João escreveu no Apocalipse, dizendo o seguinte: aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos no céu e faremos nele morada. Ele disse: esta profecia se cumpriu nesta minha serva. E se nós fôssemos ler a Bíblia, no Evangelho de São João, quando Jesus promete o Consolador, tem essa passagem: aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos do céu e faremos neles morada. E eu vos enviarei um outro Consolador semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. No mesmo capítulo. Se nós fôssemos ligar, a gente podia perceber que ela já era o Consolador. Porque ela era essa pessoa que mereceu o cumprimento dessa profecia. Deus e Jesus habitavam nela, irmãos, dia e noite. Jesus chegava a falar à direção: eu não tenho tempo mais de ficar no meu trono, porque eu fico 24 horas ao lado dessa minha serva. Por quê, irmãos? Para usá-la, para dirigir a igreja, para disciplinar a igreja, para santificar o nosso povo, para ela se tornar no Consolador, para formar o irmão Aldo e para garantir a vitória do céu. Até o grande juízo final,
a vitória desta igreja, porque sem o Consolador, nenhuma igreja vence até o fim. Mas ela, para a glória de Deus, para o nosso bem, mereceu essa graça e se tornou no Consolador da promessa de Jesus. E um pouco antes de subir ao Pai, ela dizia para nós. Ela sabia que era o Consolador, mas não podia falar, e ela era muito humilde. Não era hora de falar. Quem iria falar seria o irmão Aldo, depois que ela fosse coroada no céu. Então ela não podia dizer, mas ela dizia para nós: nenhum de vocês me conhece. E lá estávamos diversos pastores, diáconos, diaconisas, o bispo, a irmã Odete. E ela dizia: nenhum de vocês me conhece. O bispo dizia: avó, eu conheço a senhora é santa, é Jesus entre nós, a senhora é a principal coluna da nossa igreja. Jesus usa a senhora para dirigir a igreja e fazer os milagres entre o povo. Ele usa o seu dom. Eu conheço a senhora é rainha do céu. Jesus falou para nós que a Virgem Maria e os santos apóstolos já consideram a senhora rainha do céu. E ela, muito humilde, ficava olhando para o bispo e ela dizia: é verdade, bispo, eu sou tudo isso, mas nem o senhor não me conhece e nem a irmã Odete não me conhece. Por quê? Ela já era o Consolador e não podia falar. E ela dizia para nós em outra ocasião: eu vou para um lugar, não vou levar nenhum de vocês, agora não. Vocês vão me procurar e não vão me achar, eu vou sozinha. Por quê? Porque ela ia para o céu, já tinha o seu trono feito lá, ia ser coroada Consolador, e ela já havia preparado o irmão Aldo. Naquele 1 ano e meio, ela deu todo o preparo ao irmão Aldo, sem deixar ele perceber. Olha o dom que ela possuía. Entenderam, amados? E foi num sábado que o irmão Aldo foi até a casa dela. Ela estava sozinha no seu aposento, e ela disse: Aldo, você me promete ficar na igreja, porque eu preciso de você. Sem dizer nada que ele seria profeta, primaz, sucessor, sem dizer nada. Ela dizia: eu preciso de você. E ele prontamente respondeu: tia, a senhora é uma santa. Tudo que a senhora precisar de mim, eu estou à sua disposição, seja de dia ou de noite. Então você me promete? Eu preciso. Prometo. Isso foi no sábado. Na segunda-feira ela deixou o corpo. E na quinta-feira, ao raiar da quinta-feira, junto com a Virgem Maria, ela apareceu ao irmão Aldo pela primeira vez. E disse: Aldo, você não vai ter medo de mim. Eu sou tua mãe e tua madrinha. Ele disse: não, tia, não tenho medo da senhora. E ela disse: esta ao meu lado é a Virgem Maria Santíssima. E aí ela se revelou para ele. E falou: diga ao bispo que eu quero que o meu ofício seja feito ao meio-dia. O ofício do corpo dela, que ficou 3 dias e meio exposto lá na sede. De segunda a quinta. E ela disse: eu quero que o ofício seja feito ao meio-dia. O bispo explica para a igreja sobre a vitória que eu ganhei para salvar a igreja. E explica que eu já parecia a um irmão. Para não falar ainda o teu nome, Aldo, por enquanto. Mas ele deve dizer à igreja que não chore. Porque eu já parecia um irmão e vou continuar a dirigir esta igreja com os dons desse irmão, como Jesus me usava. Então orientou o irmão Aldo até o hino para cantar na hora do ofício. Ela escolheu Vó Rosa Santa Mãe. E depois da visão, o irmão Aldo procurou o bispo e falou. E o bispo já sabia, porque a avó falava para nós. Um pouco antes de ir para o céu, ela dizia para nós: nenhum de vocês tem o meu dom. Nem o senhor bispo, nem a senhora irmã Odete. Vocês têm o dom de pregar, mas o meu dom
nenhum de vocês tem. O único que tem meu dom é o meu sobrinho Aldo, e apontava para ele. Ele estava com nós na casa dela. Por diversas vezes ela nos disse isso. Vocês podem procurar no mundo inteiro, vocês não vão achar. Os dois únicos que têm esses dons sou eu e o Aldo, meu sobrinho. Entenderam? Então o bispo já sabia que o irmão Aldo tinha os dons, porque a avó falava para nós. Então o irmão Aldo contou para ele a visão que ele viu a avó, a Virgem Maria, e deu o recado que ela mandou para ele fazer o ofício. E ali o bispo fez o ofício na hora certa, cantamos o Vó Rosa Santa Mãe, ele orou, e fomos até o cemitério da Lapa, que era o túmulo que pertencia ao irmão Aldo, aonde ele está agora lá. Aquele túmulo é dele. E fomos pela Marginal. E eu fui no carro fúnebre, junto com o motorista. E eu olhava, tinha um helicóptero que abaixava na Marginal e levantava. E foi acompanhando nós até o cemitério da Lapa. E eu falei para o motorista do carro, que será esse helicóptero? Ele disse, olha, meu senhor, esse daí deve estar filmando. Quando eles fazem isso, eles estão filmando. Eu falei, filmando? Ele falou, é. E até na hora que desceu o caixão da Santa Vó Rosa, o helicóptero abaixou e filmou. E nós não sabíamos o que era. E depois, no outro dia, nós soubemos que passou no jornal falado na televisão, com o título, o enterro da dama de caridade do bairro do Tatuapé, a senhora Vó Rosa. A última homenagem que o povo do bairro oferece a essa senhora caridosa. E nós não sabíamos nada, mas ela fez tanta caridade nesse bairro que o próprio povo do bairro foi pedir para filmar e passar no jornal. Entenderam? Todo o bairro era prova das caridades que ela fazia, sem nunca querer benefício próprio, simplesmente por amor. Então, irmãos, esta data 10 de junho tem o valor do Natal de Jesus. Ele falava isso para a direção da igreja. Porque quando ele nasceu, foi através da Virgem Maria. E quando ele voltou, foi através da Santa Vó Rosa. Como é que ele podia vir se não houvesse alguém com os dons para vê-lo, conversar com ele e merecer todas as suas glórias? Então tem o mesmo valor do Natal, o 10 de junho. E foi a data que ele escolheu para aniversariar esta igreja. Todo ano, na mesma data do nascimento dela, nós festejamos a existência desta igreja. Agora, com 69 anos, porque a igreja nasceu dela. E ela conosco, junto com o irmão Aldo, é que garante a vitória desta igreja até o fim. Porque ela é o Consolador semelhante a Jesus e ungiu esta igreja. Os irmãos têm prova, se vem uma pessoa que sofre possessão de demônios, a pessoa entra, os espíritos das trevas aqui não entram. Por quê? Porque a igreja é ungida pelo Consolador. Não só a sede, como todas as nossas congregações. E o apostólico que é fiel, ela deu uma bênção que em nós não pega quebrante, não pega mal olhado, não pega macumba, não pega praga de inveja, não pega. Ela imunizou nós com o dom do Consolador. Entenderam, amados? Então nós somos prova, até nisso, que realmente ela é o Consolador da promessa de Cristo. Então festejem, irmãos, com muita alegria esta semana, glorificando muito a Jesus e a Santa Vó Rosa, porque os dois realizaram um sacrifício muito grande em favor desta obra. E o irmão Aldo também realizou um sacrifício idêntico, vencendo todas as calúnias, todas as injúrias, todas as perseguições,
e se tornando no último profeta, no supremo pastor e coroado no céu como profeta vencedor. Então nós temos tudo para vencer. É só nós sermos fiéis e levarmos esta igreja com responsabilidade. Porque quem leva na brincadeira não é apostólico. E a avó nos dizia, vocês não brinquem com Jesus. Jesus não é brincadeira. Ele é muito bom, misericordioso, deu sua vida por nós. Mas o que nós prometemos, Ele cobra. E Ele exige a nossa obediência para termos o nosso nome escrito no céu como filhos de Deus. Então ninguém se engane, ninguém se iluda. Se quer glorificar a avó no 10 de junho, esteja na disciplina, porque senão ela não pode aceitar. Eu falo com conhecimento de causa, porque durante uns 15 anos, praticamente eu vivi junto com ela. Todo dia eu ia na casa dela. E recebi muito ensino e vi muita coisa que ela fez. Então eu falo, irmãos, com conhecimento de causa, os desobedientes, ela não pode receber a sua homenagem, porque não a glorifica. Só glorifica ela quem realmente é fiel e obediente. Então, quem quiser que a sua homenagem seja aceita por ela, seja fiel. E eu lhes digo que serão muito felizes. Se agora estão iludidos, não têm paz. Se agora estão em desobediência, não têm consolo. Se agora estão escandalizando os outros, não tem participação e toda a guarda dos anjos. Então a sua pessoa não está convertida e não é realmente feliz igual os anjos. Mas se converterem e forem fiéis, eu lhes garanto que essa alegria virá ao teu espírito te batizando e jamais sairá da tua companhia até levá-lo ao céu, desde que seja sempre fiel à nossa doutrina e à disciplina com amor, até a nossa grande vitória final e até a vitória individual de cada um. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto vos abençoem grandemente. Eu convido a igreja para ficar em pé. Vamos cantar o corinho 83, Hora Santa de Oração, e depois oraremos individualmente por alguns segundos. Ó Pai celeste, rogamos-te agora,
Podem todos orar, irmãos, por alguns minutos. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor, nosso Santíssimo Profeta e Supremo Pastor, nosso amado e Santíssimo Irmão Aldo. Mais uma vez oro, intercedendo a tua bênção a estes teus filhos. Peço que a Senhora dê a todos muita sabedoria e também muita força para que não sejam tímidos e obedeçam à tua disciplina em todos os locais aonde vão. Seja na igreja, na rua, no trabalho, na escola, aonde estiverem, para que represente a Senhora e o Irmão Aldo como verdadeiros filhos de Deus, que pertencem à Igreja Apostólica, que é do Reino do Céu. Dá a eles muita força, avó, para que eles possam merecer a tua unção, a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, serem bem-aventurados, ungidos pelo Senhor, e também, Santa Avó, terem os seus nomes escritos nos céus como legítimos filhos de Deus, herdeiros das promessas do testamento de Jesus, em favor de cada um. Querida avó, também te apresento estes cujos nomes estão nessa caixa de oração. E peço a todos eles que a senhora lhes dê o que eles mais precisam, para que possam cantar vitórias, seja na saúde, no emprego, na união da família, que os casais se amem e se respeitem com a tua unção, com a tua sabedoria e com a tua bênção. Dá a todos muita paz, consolo, fartura e a vitória sobre todos os males. Abençoa os seus lares, seus filhos, suas famílias, que sejam bem-aventurados neste santo caminho, hoje e sempre. Amados irmãos, recebam assim a bênção e a unção do Divino Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria nos concedem, unindo os nossos corações no amor de Cristo e no amor do Reino do Céu. Tenham todos muita saúde, paz, alegria, consolo e felicidade neste santo caminho e sejam vitoriosos em seu viver, hoje e sempre. Amém.